ano que vem estará conosco, pela graça de Deus. Vamos orar por ele. E, assim como você ora pelo pastor Watterson, eu creio que você ore, tá? Ore pelos presbíteros, ore pelos pastores, ore pelos diáconos, ore pelos seus professores de escola dominical, para que eles continuem em pé, para que eles continuem motivados pelo Espírito Santo a dar boas aulas, a trazer boas mensagens, a viver uma vida que exemplifica a Cristo. Eu preciso das suas orações. Então, dentro do seu caderninho de oração, se você já ora pelos presbíteros, se você já ora pelos diáconos, se você já ora pelo pastor Watterson, lembra deste homem de Deus aqui, o pastor Mateus, e da sua esposa Lúria. Lúria, se coloque em pé, por favor. Pela Lúria, porque esposa de pastor acaba assumindo o ministério junto, né? Ore por ela também, tá? Coloque nas suas orações. Vamos orar pelo pastor e já entrego a palavra para o irmão. Pai eterno, Deus santo, a tua palavra, ó Deus, é poderosa, e o teu servo irá anunciá-la neste momento. Que o nosso coração se cale, que a nossa mente se cale diante da tua palavra em reverência. Age com o teu Espírito Santo através do teu servo, ó Pai. Usa, ó Pai, poderosamente nessa noite para trazer a tua mensagem. Seja ela de conforto, seja ela de consolo, seja ela de repreensão, ó Pai. Os teus servos estão aqui. Fala que os teus servos ouvem em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, meu querido. Boa noite, igreja. Cumprimento-vos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias para a meditação nessa noite. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Marcos capítulo 2, do versículo de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram um telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que palavra maravilhosa, irmãos. Hoje eu proponho uma forma de exposição um pouquinho diferente, talvez, do que os irmãos estão acostumados. No meu tempo de seminário eu aprendi um sermão um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, né, que é o sermão de 3 pontos, né? E hoje nós vamos expor, né, para os irmãos esse texto através de um sermão chamado de 4 páginas, que é um sermão narrativo, aonde nós vamos expor o problema no mundo bíblico, o problema no mundo atual, a solução do mundo bíblico e a solução nos nossos dias. Que todo sermão narrativo ele carrega consigo uma estrutura
em que dá para nós interpretarmos aquela narrativa, aquela história, trazendo para os nossos dias. Então, essa é a grande hermenêutica desse estilo de sermão. É um pouquinho diferente, mas certamente espera aí que o Espírito Santo tenha piedade de nós, né, e possa, de você, da sua vida, da sua mente, para que você possa entender aí esse texto que é maravilhoso. E o tema é: Jesus nos restaura da miséria. Jesus restaura a nossa miséria interior. Mas eu gostaria já de fazer uma pergunta. Que tipo de miséria Jesus restaura de nós, arranca de nós? Será que você, nesse contexto, nessa narrativa, é o paralítico? Em que não vê mais esperança para você, senão aquele que milagrosamente se apresentou próximo de você, que estão dizendo que Ele é o Salvador, que Ele é Senhor sobre todas as coisas? Ou a sua miséria é relativa à miséria daqueles que com o coração pensavam que Jesus estava blasfemando, não davam créditos a Jesus, ou não o reconheciam como Messias? Você pode talvez estar há 10, 15, 20, 30 anos frequentando uma igreja, mas não reconhecer a Jesus como o Messias, como o Salvador, como aquele que é capaz de perdoar pecados. Jesus, o restaurador dos miseráveis. E a miséria em nossos dias, irmãos, ela é muito presente. Todos nós estamos cientes e lembramos dos acontecimentos dos últimos dias. Nos últimos anos enfrentamos uma pandemia. Nesse meio tempo desenvolveu-se uma guerra territorial entre a Ucrânia e a Rússia. Isso certamente trouxe a morte de muitas pessoas e civis inclusive. Temos vivido algo alarmante em relação ao meio ambiente. Não é? Onde não tinha que ter seca, tem seca. Onde tinha que ter seca, está chovendo demais. Não se via ciclones no Brasil, e agora a gente está vendo ciclones no Brasil. Então nós sabemos que existe uma desordem acontecendo, em todos os sentidos. E o que não dizer daquela que é a guerra presente dos nossos dias, né? Entre Israel e Palestina. Será que existe uma resposta para aquela miséria na faixa de Gaza? Certamente existe uma resposta. E é interessante porque nos últimos dias, quando a gente acompanha as redes sociais, as notícias, eu tenho visto muitas pessoas numa guerra de narrativas, né? Para ver qual lado está certo, qual lado errado. E, então já que você acha que é isso, então qual seria a sua solução? E qual seria a outra solução? E fica aquele negócio assim, de um jogando para o outro, mas nós sabemos qual é a solução. Qual é a solução para a faixa de Gaza? A solução é aquele que restaura a miséria. A solução é Cristo acima de todas as coisas. E o que dizer também, irmãos, já a gente volta nessa questão, mas o que dizer também de que mais de 33 milhões de pessoas passam fome no mundo? Aproximadamente 15% da população total do nosso país. Hoje, 6 em cada 10 domicílios liderados por mulheres estão em algum grau de insegurança alimentar. 4 entre 10 famílias não têm acesso pleno à alimentação. E o que falar então em relação ao Evangelho, que inclusive é algo que acontece no Oriente Médio? Estima-se que mais de 30% da população mundial tem pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. Mas sabe por que Jesus é a resposta? Porque aonde não tem pouco ou nenhum acesso ao Evangelho é onde o Evangelho tem mais crescido. Sabe onde o Evangelho tem mais crescido? Na igreja perseguida. Sabe onde o Evangelho tem mais florescido? Na igreja perseguida. Por quê? Porque Jesus restaura a miséria. E por onde Ele passa, não fica destruição, mas tudo é transformado. E por onde Jesus passava, tudo era transformado. E a miséria de todos é a falta de Cristo. E a falta de Cristo é a miséria de todos. E a tristeza tem solução.
A indiferença tem solução, a fome tem solução, a guerra tem solução. Os seus pecados, os meus pecados, eles têm solução. A minha inveja, a minha ganância, os meus vícios, tudo isso é a falta do Evangelho, é a falta daquele que é o Evangelho, é a falta do poder do Evangelho, e só o poder do Evangelho é capaz de mudar o coração dos homens. Vivemos num mundo em queda livre, porque Jesus é o único que pode segurá-lo, e o ser humano tem tentado de tudo, se segurar em tudo, mas só Jesus é o caminho que nos livra da miséria. Por isso, irmãos, a miséria que é presente em nossos dias, apesar de nós vemos que cada vez ela tem crescido, e de uma forma que não conseguimos explicar, ela tem tomado os ciclos de guerra, os ciclos de fome, os ciclos de indiferença, e parece que a história ela se repete, de fato ela se repete, porque a miséria dos nossos dias é também a miséria dos dias de Jesus. O pecado dos nossos dias é também o pecado dos dias de Jesus. Os miseráveis que foram restaurados e que precisam de restauração são os mesmos do tempo de Jesus, porque lá também havia muita miséria e tristeza. E aqui nós temos a figura de dois personagens, em que o texto identifica para nós que são os miseráveis. Primeiro, existem aqueles que são miseráveis fisicamente, que sofrem por conta do pecado, por conta da destruição, por conta da consequência do pecado, porque nós sabemos que o pecado, ele trouxe duas mortes, a morte física e aquela que é pior de todas, que é a morte espiritual. E aqui apresenta-se aquele que desde nascença é paralítico, aquele homem que ao olhar da sociedade era como um mendigo, era como um moribundo, aquele homem que ao olhar da sociedade era como alguém que estava pagando o pecado das gerações anteriores, era alguém considerado sujo, imundo. E se por um lado nós temos esse homem que tem essa deficiência física, mas que tem um coração cheio de esperança, do outro lado nós temos a figura desses homens que estavam lá para ouvir e tirar suas próprias conclusões a respeito de Jesus, que eram os escribas, que ouviam Jesus, mas não criam no que Jesus falava, que viam aquilo que Jesus estava fazendo, mas o seu coração se enchia de ódio, o seu coração se enchia de mentiras. Narra-nos o texto bíblico que Jesus voltou para Cafarnaum, onde já estivera outras vezes fazendo sinais e milagres. Ou seja, Jesus já havia se apresentado naquela cidade. E agora, novamente, Jesus está lá, provavelmente na casa de Simão e André, que diz que Jesus estava em alguma casa, provavelmente era na casa dos seus discípulos. E narra-nos o texto bíblico que Jesus anunciava a palavra. E certamente esses homens que estavam ali fora ouvindo a palavra, porque ali se encheu de uma multidão, creram em Jesus. Mas não somente aquele paralítico, mas também os amigos que o carregavam, creram em Jesus. Então a grande questão aqui a primeira solução apresentada para esse problema, eles creram em Jesus. A salvação em relação a esses homens não aconteceu no momento em que lhes é destelhada aquela casa, mas eles creram, por isso é que eles escalaram aquela casa, porque eles sabiam que a única forma daquele amigo deles poder chegar diante de Jesus e ser curado, porque eles creram em Jesus, era através daquela atitude inusitada, de filme de ação, de missão impossível, né? Vamos escalar aqui com um paralítico e vamos descer ele pelas cordas em direção a Jesus. E lá, assim eles o fazem, e Jesus percebe a fé daqueles homens. É por isso que Jesus diz primeiro: perdoados estão os seus pecados. Porque naquela atitude ali, houve arrependimento, houve fé. Mas a miséria que Jesus restaura, ela vem acompanhada de bênçãos.
E Jesus não restaura somente o coração daqueles homens e daquela multidão que ali estava, que creu nele, mas também restaura aquele paralítico. Mas, irmãos, tem um outro lado também. E aqui talvez se encaixe a maioria de nós. Porque a religião mata. E como eu disse hoje de manhã, às vezes a gente se apega demais ao nosso conhecimento teológico, à nossa experiência como crentes, e isso nos torna frios muitas vezes. E o que aqueles outros homens ali tinham era boa saúde, não eram paralíticos. Eles tinham um bom conhecimento da lei, aliás, um excelente conhecimento da lei. Provavelmente eles haviam decorado a lei, porque eram escribas. Mas o seu coração estava cheio de dúvidas. O seu coração estava cheio, não da fé que aqueles homens ali simples apresentaram, mas o coração dos escribas estava cheio da sua própria ganância, da sua própria soberba, do seu próprio achismo. E talvez essa seja a grande doença da maioria de nós hoje. Quando nós deixamos de crer que precisamos do Evangelho, nos moldando, nos mostrando a cada dia o quanto nós precisamos escalar uma parede, o quanto nós precisamos crer em Jesus, o quanto nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados, porque todos os dias nós erramos. Se há grande miséria no mundo hoje que se espalha por meio da guerra, não podemos esquecer que não é porque nós não somos responsáveis por ela, que nós também não precisamos do Evangelho. Os escribas e fariseus pensavam que não precisavam de perdão. Irmãos, o dia que nós pensarmos que nós somos melhores do que os outros, não precisamos de perdão, que Cristo tenha misericórdia de nós. Mas todos aqueles que reconheciam a sua miséria, e por vezes eram carregados até Jesus, recebiam dele perdão. O paralítico e seus amigos demonstrando a verdadeira fé, e a necessidade de estar com Jesus. Nós precisamos ter necessidade de estar com Jesus. Vendo-lhes a fé, diz o texto bíblico. Demonstrando a fé. E o maior problema era a miséria que o pecado trazia. E eles reconheceram aquela miséria. Que nada podiam fazer sem Jesus. Que Jesus era a esperança para cada um deles. E o que os fariseus, escribas não perceberam, é que eles não se enxergavam como necessitados de transformação. E que diante deles estava aquele que tem poder para restaurar o mais miserável dos homens, o mais sofredor dos homens. Porque nos dias em que Jesus se apresentava, ele era o restaurador dos miseráveis. Jesus restaura o miserável. Desafiaram Jesus com seu coração. Perceba que o problema é o coração. O problema dos escribas é o coração, porque eles não falaram nenhuma palavra, mas tendo Jesus a sabedoria do alto, sabia o que lhes inculcava no coração. E o problema do coração é o coração do problema, é onde o Evangelho alcança e transforma e muda. E era lá onde precisava haver mudança. Mas Jesus, para provar o seu poder e responder àquele questionamento interno daqueles homens, ele usa de uma estratégia que ele usava bastante, que é a maêutica, né, que ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Jesus faz uma pergunta para si mesmo, e aí ele responde no versículo 10. E ele questiona no versículo 9, né, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? E aí ele mesmo responde: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Jesus sabia que aquele homem sofria de uma miséria física terrível, mas ele queria mostrar para todos que a miséria do coração é o que principalmente precisa ser transformado.
Porque Jesus, como nós cantamos, é o sangue de Jesus derramado na cruz que transforma, que muda e que molda o nosso coração dia após dia. Então o que precisa ser mudado na sua vida, em primeiro lugar, é o seu coração. A miséria que Jesus restaura é a miséria do nosso coração, é a nossa indiferença, é o nosso egoísmo, é o nosso ódio, é a nossa ganância. É o prazer que nós temos em desagradar o coração de Deus. É isso que Jesus quer transformar, é isso que Ele quer transformar no seu coração. E aí existem as teologias ou teorias atuais, né, que o resultado do que Jesus faz em nós é a prosperidade mundana, é a propagação, é o acúmulo de bens materiais. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta de que o que Jesus não deseja para você é que você tenha muito desse mundo. O que Ele deseja para você é que você tenha muito do reino de Deus. E o que nós acumulamos no coração tem a ver com o reino de Deus. O relacionamento com seu marido, o relacionamento com a sua esposa. Esse relacionamento miserável que você tem, é isso que Jesus quer restaurar. Essa sua concepção de dor, de falta de perdão, de falta de perdoar, é isso que Jesus quer restaurar em você. Esse seu pouco relacionamento com Ele, ou quase nenhum relacionamento com Ele, Ele quer trazer um novo relacionamento com você. A miséria dos nossos dias é a miséria do nosso coração, e é isso, esse é o ponto em que Jesus quer restaurar de nós. E às vezes nós nos encontramos como esses homens, e no íntimo pensamos: o que mais Jesus pode restaurar de mim? Já há tantos anos venho caminhando com Ele. Poderemos dizer isso quando Ele mesmo, pelo poder da sua glória, tiver restaurado esse nosso corpo corruptível. Mas até lá, todos os dias, é o desafio para cada um de nós, para que não nos tornemos como esses homens, conhecedores demais da lei e de pouco do Senhor da lei, conhecedores demais dos testamentos, mas de pouco do coração. Porque ainda nos nossos dias, Jesus é o que restaura os miseráveis. E Ele quer me restaurar, e Ele quer te restaurar dia após dia. Com as provações, com as adversidades, com a disciplina diária, com o estudo diário da palavra, com a oração diária, com o seu convívio diário, com seus familiares, com seus parentes, com os irmãos da igreja. O que Jesus quer fazer é total, é completo. Que aquele que começou a boa obra vai terminar, aquele que começou a restauração da miséria vai restaurar ela por inteiro. Já restaurou por inteiro, mas é para Uziel já ainda não. Enquanto nós estamos aqui, precisamos todos os dias buscar a face do Senhor. É isso que Ele espera de nós. Que como o salmista diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Quer dizer, a medida da restauração dos nossos corações é a medida que nós temos anunciado ao mundo o verdadeiro amor de Cristo. Qual que é a solução para as guerras? Eu creio nisso. Eu creio que eu não tenho uma resposta bélica, eu não tenho uma resposta militar, eu não tenho uma resposta estratégica, eu não tenho uma resposta geopolítica, mas eu tenho essa resposta para lhes dar. Eu sei que não é a resposta dos homens. Eu sei que a resposta que Jesus espera de nós é o amor, é a misericórdia, é a complacência, é a equidade.
O que Ele espera de nós não é um ódio que eu tenho entristecido imensamente o coração quando eu vejo redes sociais de cristãos e o que eles têm postado. Eu não estou de nenhum lado, tá? Eu estou do lado que eu creio que é o Evangelho, que não importa se é uma nação que nasceu há 3.000 anos atrás, ou uma nação recente, se é a potência mundial, ou se é uma nação pequeniníssima, eu sei que todos precisam, assim como eu, do Jesus que restaura a miséria. E que nós possamos, que comece em cada um de nós, enxergando a miséria que Jesus quer arrancar, ainda que muitas vezes cria raízes em nossos corações. Assim como estava enraizado no coração daqueles homens, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que não sejamos como os escribas. Mas eu tenho uma excelente notícia para você, que talvez nunca ouviu falar de um Jesus que restaura a miséria, que talvez nunca ouviu falar de um Jesus que derramou o seu sangue por você, que não há nenhuma miséria, nenhuma mancha que o sangue dele não seja capaz de apagar. Se até hoje você pensa que há algo em seu coração que Jesus não é capaz de restaurar, Ele restaurou não somente o coração daqueles homens que ali estavam, mas também aquele paralítico de nascença. E aquele que é capaz de curar uma paralisia que nem mesmo a ciência hoje é capaz de curar, também tem muito mais poder para restaurar o seu coração. Basta que diante dele você se curve e confesse seus pecados. Basta que diante dele você se arrependa e o reconheça como o Senhor da sua vida. Se você ainda não fez isso, você tem essa oportunidade, porque esse é o primeiro passo que Jesus quer fazer no seu coração. E para nós que muitas vezes somos enganados pela nossa capacidade intelectual, pela nossa experiência como crentes, pela posição que temos na igreja, que possamos reconhecer que muitas vezes questionamos a Jesus dizendo: mas Jesus, tenho tanta experiência, esse pecado não me pertence. Será? Eu creio que ainda muitas maravilhas Jesus há de fazer em nosso meio, mas eu tenho certeza que a mais importante de todas elas é a promessa de que Ele nos acompanharia dia após dia, por meio do Espírito Santo, nos estaria consolando e corrigindo os nossos passos. Eu creio nessa palavra, e eu creio que assim como aqueles homens se levantaram e glorificaram a Deus, e todo mundo que estava naquela casa glorificou a Deus, esse é o resultado do Jesus restaurador das misérias, glorificar a Deus sobre todas as coisas. É isso que Ele deseja de cada um de nós, que na minha casa, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você sinta que Ele tem mudado o seu coração e glorificado a Ele. Jesus, obrigado, porque o Senhor tem me restaurado dia após dia. Que Deus nos abençoe e possa outorgar essa palavra em nosso coração e nos fazer dia após dia mais fiéis, mais crentes, e assim possamos continuar glorificando ao Deus maravilhoso, Senhor da nossa vida.